Mais uma vez aqui com o Pirula. Estamos chegando aqui na do Túlio. Pirula tá tentando ligar pro Túlio. Fazer um videozinho de boas. Muito high-tech. Você desistiu de ligar? Não, tô ligando. Tá ligando? O que é sobre esse vídeo aqui, Túlio? É sobre direito de ciência. E já foi gravado? Não. Não, ou já foi? Mas Já. Você quer falar? Nesse momento que estiver indo ao ar, eu espero que já esteja gravado. Já foi? Não, já. É só clicar no card, só clicar no card. Vem cá, Pirula, vamos aqui mostrar os bastidores da gravação do nosso treinamento para pensar como cientista. Eu estou chique. O Pirula tá mega chique, tá com um blazerzinho. Acordei 4 da manhã. Aqui é Eu estou a porta do estúdio. Eu estou precisando tomar mais meio litro de café, porque eu acordei 4 da manhã. Acordei 4 da manhã, Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Dá um tchauzinho pro canal aqui, ó. Tchau. E dá um tchauzinho aqui, ó. Tchau. Chegou aqui agora. Meu pai tinha uma dessa. Pirula olhando nas velharias. As câmeras antigas. Oh, perdão, desculpa. Vamos lá. Sem esbarrar as pessoas, Pirula. Oi? Aqui são as ilhas de edição. Mostra os bastidores. Ilhas de edição. Tem mais gente editando? Dá um tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, pessoal editando. Um cheiro de chá de erva doce. Um monte de foto de gente famosa aqui. Daqui a pouco. Ela é em rocha. Vamos lá. Meu pai falou pra chegar meia hora atrás. Beleza? Descer aqui, ó. Esse é um bastidor. Vamos lá, descendo. Pelo menos não está chovendo. Puta que pariu, vou cair. Mostra o Pirula caindo. Pirula, por favor, caia. Eu não caí com não, mano. Sou esperto. Pronto, vamos andando. Descer de escocha. Andando. Meu pai tá aqui. Dá um tchauzinho, pai. Não são os bastidores. Meu pai falou pra chegar meia hora atrás. Aqui é o estúdio. Ah, não, mas já tá podendo pisar, não tá? Agora já segura, né? Então, olá. Tudo bem? Vocês não podem me xingar de chegar tarde, não, porque eu tô gravando pro meu canal. Boa noite. Olha o cenário, olha o cenário. Boa noite. Olha o Tudo bem? cenário. Como vai? Que não são lá muito criteriosos e isso acaba gerando uma complicação. Tá? Porém, também existem métodos e hoje a academia científica como um todo tem trabalhado para evitar esses periódicos predatórios, para evitar esse tipo de coisa, para que as pessoas, para que o sistema mantenha a... Estamos aqui no intervalo aqui do almoço, as nossas gravações. O Pirula já tá sem a roupa oficial. Sem a roupa oficial, para não estragar, não amassar, né? Não amassar, Agora tá tudo aqui. apesar de estar sentado em cima dela. Não, sentado não, pô. Tô só apoiado aqui atrás, aqui, mas nada grave. Mas aproveitando aqui para dizer 3 livros que mudaram sua vida, porque ler é essencial. Ler é essencial, já dizia o Pierluigi, né? Leia. Né? Saudoso Pierluigi. Era a regra número 1 que ele dava, né? Sem ler você não tem o estímulo para criar conexões neuronais para as coisas que precisa. Bom, eu pensei em 3 livros e assim, vou te falar que é muito difícil falar coisas assim, tipo, mudaram a vida. Inclusive eu falei isso agora, vamos gravar agora no intervalo. Não, mudar a vida é um negócio muito pesado. Mudar a vida, tipo, nossa, eu sou uma pessoa diferente depois que eu li esse livro. Isso é muito, muito difícil de encontrar. Mas eu consegui pensar em alguns que fizeram a diferença e digo mais, não necessariamente são livros bons. Porque mudar a sua vida não precisa necessariamente ser uma coisa boa. Claro, você pode ler um livro e pensar, cara, que bobagem, e muda a vida. Exato. O primeiro livro que mudou minha vida é muito louco, porque vai totalmente contra o curso que a gente gravou. Ele chama Atlântida, o Oitavo Continente, de Charles Berlitz, que é um conspiracionista maluco, cria do Van Däniken, que... Van Däniken, pra quem não sabe... Era o Deus dos Astronautas. Era o Deus dos Astronautas. Mas eu era muito novo, eu tinha acho que 11 anos quando eu li aquele livro, e ele falava que tinha o continente da Atlântida, que os dinossauros não sei o que, e bababá, e eu ficava maluco com aquilo. Uma história bem legal. E por que aquilo mudou a minha vida? Porque eu fiquei tão fissurado naquilo que eu fui pesquisar. Ou seja, foi a teoria da conspiração que me levou a entender o que é uma teoria da conspiração. Esse era o e não momento aceitar. que a edição tinha que ter paralisado sua cara e colocado Sound of Silence, né? Porque eu fiquei tão fissurado naquilo que eu fui pesquisar. Hello, darkness, my old friend.
Então, e aí o que eu fico pensando, né? E muitas pessoas já me falaram isso, né? Tipo assim, Pirula, você fica combatendo a teoria da conspiração, mas tem muitas pessoas que descobrem a ciência através disso, né? Então a pessoa vai se interessar por física, sei lá, querendo entender como é que o homem foi à Lua mesmo ou não. A pessoa vai se interessar por biologia, querendo ler sobre refutação criacionista, sei lá. E aí eu falei assim, é verdade, mas a proporção de pessoas que vai atrás do conhecimento depois de ler uma teoria da conspiração é muito pequena. E é muito gostoso acreditar em teoria da conspiração. Então, no meu... Você se sente especial. Exato. A gente até comenta no nosso curso sobre isso. No meu caso, foi bom porque eu fui atrás. Mas é porque eu sou um curioso e eu queria saber sempre mais. E eu soube ir depois nas fontes certas. Mas, até porque era o que tinha acesso também em português. Eu não li inglês na época e tal. Mas as pessoas... em sua maioria, até porque a teoria da conspiração é tão gostosa que a quantidade de pessoas que acreditam na teoria da conspiração é muito maior do que a dos céticos, né? Sim. Então é muito a gente está em desvantagem numérica muito grande. Então eu considero que ainda assim é mais pernicioso ficar falando de teoria da conspiração do que o contrário. Mas nesse caso foi um livro que mudou minha vida porque me fez correr atrás e eu achei que, sei lá, valia a pena ser citado aí. Até porque eu estava começando a ser adolescente, então foi uma fase muito importante para mim. E o próximo livro? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. E você leu antes dos filmes ou leu depois? Antes dos filmes, porque eu queria... Na verdade foi assim, eu sempre joguei RPG e sempre gostei de Dungeons and Dragons. E aí quando eu jogava RPG, eu ficava imaginando esse universo medieval e tal, não sei o quê. Mas eu não sabia do Tolkien ainda, quando eu era criança ou adolescente. Depois que eu entrei na faculdade, é que eu comecei a ver que existia o Tolkien, porque aí começou a ter acesso à internet, né? Aí com a internet eu consegui ter acesso a uma caralhada de coisa. E aí eu comecei a ver que quem começou com esse universo fantástico medieval, que adaptou das lendas nórdicas, tal, do Anel dos Nibelungos e pá, foi o Tolkien. E aí eu queria saber, aí mais ou menos na mesma época começou o anúncio do filme, e aí, quer dizer, começou o anúncio da produção do filme, e eu falei, pô, eu vou ler isso daí, eu preciso ler isso daí. E aí aquilo foi extraordinário, porque você ter um universo enorme, que você já construiu na sua cabeça durante toda a sua adolescência e de repente você vê que já tinha acontecido, alguém já tinha materializado isso e aquele universo, você estava lendo o primeiro, o pai de todos, o cara que criou aquele universo da maneira como a gente conhecia, era quase como se eu estivesse lendo, digamos assim, um Gênesis, né, da minha fé. Ou seja, não era a minha fé, porque eu nunca acreditei que aquilo fosse real, mas eu gostava Você tanto... vê aquilo materializando. Eu gostava tanto daquele universo fantástico, caiu o seu play. Eu gostava tanto daquele universo fantástico, da medieval com anões e com dragões, Peraí, etc. que eu tenho que ser meu blazer. Pô, eu não tinha visto, tinha caído. Agora a culpa foi sua. E caiu as folhas também do... Caiu as colas. Caiu as colas. Não serve pra nada, cara. Vai vestir o blazer. Vou vestir Cara, é muito meu chique. blazer. Tá gravando, não? Com certeza tá, ué. Vai tudo pro vídeo. Então, aí eu nunca acreditei direito nesse universo fantástico, mas sempre fiquei imaginando, né, que seria legal e tal. Então você ler o fundador disso, pra mim, foi uma coisa muito crucial. Como eu falo, foi uma das maiores nerdices que eu já tive, foi o Senhor dos Anéis. Eu tive uma grande frustração, porque quando saiu do cinema, eu não conhecia os livros, conhecia assim a mitologia por causa dos jogos, né? E o jeito que o primeiro filme termina, sem resolver nada, tipo, aí você vê o barquinho, eu falei, cara... O resto do filme. Mas é isso que você tem que entender, é como se fosse uma aventura de RPG. Pois é, cara, mas... mas... que você tem, como se fosse uma campanha de RPG. Que você tem a aventura grande, mas cada fim de semana você joga com os seus amigos só uma aventura. Pois é, só que aquele dia eu tava preparado pra isso não. E aí eu saí do cinema depois de um tempão de filme e não tive o final, minimamente o final. Eu vi uma senhorinha, eu assisti o primeiro filme umas 3, 4 vezes no cinema. E aí eu vi uma senhorinha na minha frente chorando quando encontrava o Bilbo de novo, e quando aconteceu as mazelas, quando morria o Gandalf, morria, né, e todas essas coisas, depois morre o Boromir e tal, o Frodo toma não sei quantas facadas. A velhinha chorou até não poder mais. Quando acabou o filme, ué... Ela ficou realmente chateada, aí ela chorou de raiva. Não sei. E agora o próximo livro. O terceiro livro. Terceiro livro. Também é um livro que eu não acho bom. Eu acho que ele é muito ruim, porém foi o primeiro dessa leva que eu li e mudou minha maneira de pensar e de enxergar, ainda que eu tenha refinado muito isso depois. E foi Deus um Delírio, do Richard Dawkins,
que de longe é o pior livro dele. Sim. É o pior livro dele. Ele tem livros fantásticos, geniais, mas foi o primeiro que eu li dele. Depois eu li os outros, eu li O Gênio Egoísta, li O Relojoeiro Cego, li A Grande História da Evolução, li a... Que ele começou a caducar, né? Começou a fazer uns pronunciamentos meio loucos. Eu não acho que ele caducou, eu acho que ele se aprofundou muito pouco no assunto. Ele fez... Depois eu li uma crítica ao livro dele, feita por 2 professores cristãos, que não são criacionistas, mas são cristãos. Eu achei muito bom o livro, que chamava assim, O Delírio de Dawkins, alguma coisa assim. Eu vi. E... The Dawkins Delusion. Dawkins do Delírio, alguma coisa assim. E eu achei muito bom o livro, porque eles pontuam as falhas do Dawkins. Então é uma coisa parecida com o documentário Zeitgeist, que também foi uma coisa que na época mexeu muito comigo, né? Que eu queria saber mais coisas. E o Zeitgeist, ele levanta uma peteca muito interessante e sustenta ela com um monte de merda, com um monte de coisa que é muito difícil de você correr atrás depois para saber. Então o Zeitgeist é um documentário muito ruim, apesar de ser razoavelmente bem feito, porque ele tem um tipo de linguagem que te atrai. E ao mesmo tempo, o Deus no Delírio era um tipo de pensamento que eu estava querendo externalizar, não porque eu tivesse virado ateu, eu já era ateu faz muito tempo, mas eu queria encontrar alguém que escrevesse sobre isso, e ninguém tinha me apresentado Nietzsche ou Schopenhauer antes disso, não Schopenhauer não, o Bertrand Russell. E aí, quando eu li, eu achei engraçado. E mesmo naquela época eu sabia dizer as falhas que estavam naquele livro, mas eu achei engraçado, eu dei muita risada lendo aquele livro, porque eu achei aquele livro genial. Depois de alguns anos, já tinha canal no YouTube, eu fui ler esse livro, porque eu li esse livro bem antes, esse livro de 2007, eu criei o canal em 2011. Mas depois eu fui ler esse livro de novo, e eu achei uma bosta muito ruim, mal escrito. Não, mal escrito não, porque o Dawkins escreve bem, mas... e nem as piadas eu achei engraçado, porque eu já tinha lido sobre cada um daqueles pontos e tinha percebido que eles eram muito fracos. Tem outros livros muito melhores para ler sobre esse assunto, como os próprios do Hitchens, ou do Sam Harris mesmo, são muito melhores para falar sobre ateísmo e tal, desse ateísmo novo aí, mais recente. Então, e do Dennett, né? Claro que o Dennett tem, assim, foi bom porque me abriu as portas depois, eu já tinha lido um livro do Dennett. O Dawkins que me apresentou o Dennett e o Hitchens. Então, eu já tinha lido alguém comentando um pouquinho sobre ateísmo quando eu li A Perigosa Ideia de Darwin, do Daniel Dennett, que eu li na época da faculdade. O Dennett é 1000 vezes melhor que o Dawkins. É muito bom, muito bom. Mas, quer dizer, o Dawkins é muito bom quando ele fala de comportamento animal e da parte evolutiva. Isso realmente ele é imbatível. Não, quando ele fala de ética, filosofia, acaba que o Dennett, que fala de filosofia da mente, é muito melhor. É muito melhor, porque o Dennett, ele é filósofo. Então, eu achei muito mais interessante isso, porém eu não posso tirar o mérito desse livro, Deus no Delírio, porque foi o que abriu minhas portas. Inclusive foi no contexto que ele surgiu. Exato. Também. Então, teve o documentário The Root of All Evil, que é um documentário que hoje eu acho bem bosta também, mas que na época, foi uma coisa que eu queria consumir. Então, olha que interessante, dos 3 livros que você me pediu para eu falar, um não tem nada a ver com ciência, e os outros 2 são livros que eu não recomendaria que as pessoas lessem, mas que mudaram a minha vida porque foram os primeiros que me fizeram. E muita gente lá também leu esses livros e vai nos comentários falar a respeito. Agora, gostou de ver o Pirula aqui no canal do Betinho? É claro que não. Tem que gostar, clicar no curtir. E outra coisa. Ativar o sininho. Ativar o sininho. E uma coisa, pra que serve fã que não compra? Não, fã que não gasta dinheiro para pagar nossas contas, Isso já é não ele, serve isso pra é muita ele coisa. que está falando. Agora, o fã que não gasta e não curte, não comenta, aí não adianta. Não é fã. Não é fã, velho. Mentira. Fã que tá engajado. Você tá sendo... Não, cara, tem gente que não tem dinheiro. mas pode curtir e comentar, ué. Não, curtir e comentar. Estou falando, curte, o fã comenta. de verdade que não compra, ele tem que estar com engajamento Tem alto. engajamento alto. Curte, comenta e assiste até o final para dar retenção. Até o final para dar retenção. Pra dar Perfeito. retenção. Tem que Ou assistir então, até o por exemplo, final. vai tomar um banho, você chega em vídeo de novo do Alberto, deixa lá Isso, de tocando o novo. vídeo e vai tomar banho. Isso é fã de verdade. Isso. A pessoa chega para mim, Alberto, comprei seu livro, e me dá uma caixinha com 10 mentes brilhantes. Pô, pra eu assinar. Isso é fã Legal. de verdade. Agora, o pessoal que Ainda às vezes não não tem te o livro, conhece, vou ter. eu não sei, difícil alguém do meu canal não te conhecer. Como o pessoal pode conhecer seu canal, encontrar? É fácil. Pirula25 com 2 L's. É isso no Instagram, no Twitter, no Facebook. No Facebook não, no YouTube e no Facebook é o canal do Pirula. E podem também me conhecer através de pessoas falando mentira a meu respeito. Mas aí, não acreditem. É tudo mentira. Vão ver o meu canal. E tem vídeo aqui no card do Pirula sendo hipnotizado, e ter hipnotizado o Pirula Pagando foi um marco. Foi um marco muito importante no meu canal, porque é uma pessoa cética que já experienciou hipnose e que vive os fenômenos de hipnose de uma forma muito intensa.
Mas, enfim, Cara, valeu, temos que gravar, valeu de né? novo. Valeu demais, Continuamos. Pirula. Gostou do vídeo? Comenta e até a próxima. Falou.